Olá, tudo bom com vocês? É o seguinte, sexta-feira agora, dia 15 de outubro, nós teremos o lançamento da terceira temporada da série You e eu estou ansiosíssima. Então, para já começar essa nova temporada com tudo fresquinho na nossa cabeça, no vídeo de hoje eu fiz aquele resumão maneiro da segunda temporada pra gente lembrar aí tudo que aconteceu. Então, sem enrolação, bora pro resumão de hoje. Bom, já começamos a segunda temporada com a série esfregando na nossa cara que a maravilhosa Becky realmente morreu. In my dreams, Beck's alive. She forgives me for everything I did. She apologizes. E aí, com isso, nós temos o Joe se mudando para Los Angeles para recomeçar a sua vida de maluco. Porém, ele fala constantemente que isso é apenas temporário, pois ele odeia esse lugar, ele odeia morar lá, que não é muito a cara dele, não. E aí, rapidamente, nós vamos entendendo melhor por que ele foi embora. Afinal de contas, a Candice é a sua ex-namorada que conseguiu sair viva, né? Pelo menos, né? Antes. Ela viu o livro da Beck e aí ela ligou todos os pontinhos, acabou encontrando o Joe e com isso ela começou a ameaçá-lo. I want you to know I wanted to stay gone. I mean, you sure thought I was dead or you wouldn't have just left me there, right? Só que ela fala que não quer que ele vá preso nem nada do gênero, afinal de contas ela não tem provas o suficiente pra tal, mas ela quer meio que torturar mesmo o cara, provando pra ele mesmo que ele é um psicopata maluco. Então ele muda seu nome para Will, arruma um emprego ali em Los Angeles em uma livraria e conhece a Love. Escolhendo ali umas frutinhas e tal, e nesse momento eu tinha uma dó dela, mal sabia eu, gente. Quando eu vi ali ele perseguindo, ele vendo a menina, eu falava, corre pelo amor de Deus, Love, você é muito fofa, você não merece isso. Pois é, fui trolladíssima. É estranho porque aparentemente o Joe ele tá muito relutante pra poder ficar com ela, falando que ele não pode, que ele não quer, que não é bem assim, e parece que ele tá tentando lutar contra ele mesmo. Porém a Love, ela ficava meio que perseguindo ele constantemente, ela trabalhava lá na cozinha, na verdade a família dela é meio que dona de tudo, né? Então nós vimos aí nesse primeiro episódio o Joe fugindo e a Love tentando puxar assunto, aí ele foge mais um pouquinho e ela tenta puxar assunto com ele mais ainda. Dá a total impressão que a Love tá insistindo e ele, coitadinho, não quer se envolver com ninguém. Sei. Mas o destino parecia que queria os dois juntos a todo custo, então o Joe acaba meio que cedendo a essa relação, se assim eu posso dizer. Pelo menos é o que a gente imaginava ali no começo. E aí ele começa seus joguinhos de perseguição, consegue ver suas redes sociais e descobre que ela é casadíssima. Married. Mas depois de uma noite juntos com a Love ainda perseguindo ele, dizendo que ele não sabe nada sobre comida, que ele precisa conhecer umas comidas diferentes e tudo mais, sempre perseguindo ele de fato. Em certo momento, então, rola meio que um clima, os dois estão conversando e ela acaba falando pra ele que de fato ela era casada, porém o seu ex-marido morreu. No, he's dead. Conversation killer. Chegando em casa depois desse dia aí muito cheio junto com a Love, várias informações na sua cabeça, a sua vizinha Ellie, que também era bem intrometida, né, coitada dessa adolescente, meu Deus. Ela acaba falando que um cara muito sinistro foi ali atrás dele, obviamente o Joe fica sem entender nada, e então ele vai para um galpão ali muito sinistro, onde nós temos aquele aquário dele, talvez. E aí nós conhecemos o verdadeiro Will, cujo cara que o Joe ele roubou a sua identidade e manteve ele preso ali esse tempo todo. Who is Jasper? Why is he looking for you? Will. E não
somente isso, tá, meus queridos? No final do primeiro episódio, a gente descobre que é muito trouxa e, na verdade, tudo que rolou já havia sido premeditado. Ai, pelo Joey, que sim, ele já tinha conhecido a Love muito, muito, muito antes do que a gente imaginava. Então, com essa tal aproximação que ele conseguiu aí com a Love, ele decide ficar mais tempo em Los Angeles, mais tempo do que ele imaginava, inclusive. Então, com todo esse rolê aí, o Joe, ele acaba descobrindo que o verdadeiro Will devia $3.000 para esse cara, né, que é o Jasper, que tava perseguindo ele. Só que tem um problema. Como o Will é um cara muito picareta também, esse tal Jasper nunca viu o rosto dele. Então, quando ele vê o Joe, realmente vai achar que ele é o verdadeiro Will e vai querer a grana dele a todo custo. Então, o Joe, ele fica puto da vida, obviamente, mas fica tentando aí conseguir esses $3.000 e realmente ele consegue, mas as coisas não saíram como esperado. Ele resolve então ficar longe da Love até resolver toda essa situação aí com o verdadeiro Will e com o Jasper, porém a Love, ela meio que não deixava, sabe? Ela continuava convidando ele pra tudo, puxando conversa a todo momento, até que ela toma a iniciativa e dá ali o primeiro beijo nele. Deixando o Joe, coitado, com o erro do Windows, porque ele fica totalmente sem reação, e a Love toma as rédeas desse relacionamento. Então, esse cara, né, o Jasper, ele acaba indo atrás do Joe, onde ele trabalha, e ele já tava com dinheiro, coitado, todo felizinho, achando que já tinha se livrado dessa tal dívida que nem era dele. Então, Jasper, que parece muito fofinho, mas de fofinho ele não tem nada, ele acaba cortando o dedo do Joe como garantia que ele vai receber de fato todo o seu dinheiro, porque o verdadeiro Will não devia 3 mil coisa nenhuma. Na real, ele devia $50.000. Oh, hey, one other thing. Sure. Check this out. I want to show you something. What are you doing? Como que o pobretão do Joe ia conseguir esse dinheiro, né? Pois é, ele não vai conseguir mesmo. Então o Joe, putaço, ele vai atrás do Will, que meio que debocha da situação, né? Mas diz que, coincidentemente, tem um cara que deve exatos $50.000 pra ele. Então o Joe faz toda uma situação e consegue chegar até esse cara, porém, ele descobre que não, o cara não devia dinheiro pro verdadeiro Will, não. Na verdade, ele devia alguns remédios, algumas pílulas, afinal de contas, o Will, ele é bipolar e ele já tava meio que surtando já. These are pills. Same ones, man. Oh, faster acting. I got a new source in Quebec. What about the 50? Só que a todo momento, ali na narração, né, que a gente escuta os pensamentos do Joe, e é uma situação que eu adoro mesmo, assim, ele sempre falava que essa de fato era uma situação para ele poder fugir, para ele escapar de Los Angeles ali, mas que ele ia continuar pela Love. Na verdade, tudo que ele fazia nessa temporada, ele justificava que era por ela, para ela ficar bem, que era pelo seu amor por ela. Ele cria todo um plano então e leva esse cara até o galpão onde estava o verdadeiro Will, e aí chegando lá, ele conta toda a verdade, mas não adianta. O Jasper fala, mano, tô nem aí, eu quero meu dinheiro e dane-se. Então o Joe, que não ia conseguir pagar obviamente, ele acaba matando esse Jasper ali mesmo e consegue até mesmo recuperar o seu dedo de volta. Bom, o que ele faz com o corpo do Jasper, eu acho que eu nem preciso contar pra vocês, né? Mas a jogada de cena aí nesse momento é simplesmente sensacional e muito tensa também, né? Mostrando o Joe cortando o corpo do Jasper em pedacinhos enquanto a Love está cozinhando. Depois de resolver esse pequenino só que não problema com o Jasper e o Will, ele acaba indo atrás da Love para poder se desculpar por ter surtado com ela ali mais cedo, né? Ele tava muito louco. I was so freaked out, not because you did it, but because of how it felt. I didn't expect
You? Então os dois têm uma longa conversa sobre se machucar e machucar as pessoas. Eles começam a falar sobre relacionamentos. O Joe sempre tentando romantizar o relacionamento dele com a Beck pelo fato dele ter matado ela, como se ele não tivesse feito nada demais, sabe? É muito louco porque o Joe é tão maluco que ele tentava se justificar pra ele mesmo, né? Sempre colocando ali a culpa na Beck, como se ela fosse horrível, uma pessoa péssima. Gente do céu, esse homem, ele é maluco, de fato. E no final das contas, o Joe e a Love, depois dessa conversa, acabam se acertando. Afinal de contas, os malucos se completam. But, Will, you cannot hurt me. Depois disso, eles ficam bem unidos, né? A Love, ela fica colocando comidinhas ali no armário dele todos os dias. Os dois vão se aproximando cada vez mais, porém, com a desculpinha que eram apenas amigos e não passava disso, mas obviamente era mentira. Então, o Joe vivia ali a sua vida normalmente com a Love e à noite ele ia fofocar com o Will, que estava preso, então era obrigado a ficar ouvindo ali todas as historinhas do Joe, não é mesmo? Só que chega um certo ponto que a Love, ela começa a refletir sobre isso, sobre apenas ela ir atrás do Joe e fica aí muito chateada com ele. Então o Joe percebe isso e resolve fazer um jantar especial para Love. Oh, no. I stole it from work. Don't tell my boss. Okay. Então, chegando lá, né, claro que ela fica muito feliz, os dois têm uma conversa, ela acaba interpretando as coisas de um jeito e beija ele, tenta beijar ele ali, né, só que o Joe se afasta, dizendo que ela tava interpretando as coisas errado e que aquilo não era algo romântico. Obviamente que a Love, ela fica puta da vida com isso, né, a gente começa a refletir mais sobre esse relacionamento, né, que os dois, eles brigavam constantemente, o negócio era tóxico, muito antes deles ficarem juntos, assim, tinha uma cobrança das duas partes que era muito sinistro mesmo. Quando você assiste pela segunda vez, eu acho que a gente consegue ver isso com mais detalhes ainda. Enquanto tudo isso acontece, o Joe também está se intrometendo nos problemas das suas vizinhas Delilah e Ellie. Afinal de contas, ele acaba descobrindo sobre um humorista muito famoso, o Henderson, que ele já tinha se cruzado em alguns momentos, mas ele começa a descobrir coisas mais sombrias sobre a vida desse cara. Afinal de contas, ele estuprou a Delilah e ele faz isso com várias meninas menores de idade, tira fotos delas, droga elas e aí no outro dia elas não lembram de absolutamente nada, e foi exatamente isso que ele fez com a Delilah. Então o Joe, ele tá querendo evitar que isso também aconteça com a Ellie, que é a irmã mais nova dela. Oh, okay, this cannot be our thing. What are you, following me? No, I was at the show. Why? O Joe então quer hackear esse cara e vai pedir ajuda do Will. Ele vai até uma festa desse tal Henderson para poder roubar seu notebook, mas as coisas fogem um pouquinho do controle quando ele encontra o irmão da Love, que tava lá muito louco. Então, depois de toda a confusão ali que rolou na festa, o Joe acaba levando o irmão da Love pra casa dele e chama ela lá, né? E aí que as coisas mudam um pouquinho. Depois que o irmão dela dorme, só que não, os dois começam a ter uma conversa, né, sobre a família problemática da Love, sobre o vício do irmão, enfim. Então acaba rolando ali um clima entre eles se beijam agora pra valer. Não somente isso, eles acabam entrando pra dentro da casa e transam pela primeira vez, enquanto o irmão dela fingia que tava dormindo, mas não tava dormindo coisa nenhuma, ele tava ouvindo absolutamente tudo. Enquanto isso, no meio do sexo ali mesmo, o Joe, ele começa a perceber que a Love, ela é, como eu posso dizer, diferenciada, entende? Ela é diferente das outras mulheres que ele se relacionou. We have to be quiet. Mal sabia ele o motivo, né?
Ele não sabia nem metade nesse momento. No outro dia, o verdadeiro Will, né, vai lá e realmente consegue hackear o tal Henderson que o Joe roubou o notebook, porém ele não encontra nada. Afinal de contas, ele de fato não ia encontrar tão facilmente assim, né? Então, o Joe discretamente, só que não, acaba perguntando pro Ford, né, o irmão da Love, sobre o Henderson. E aí ele acaba conversando mais e acaba contando que o cara tem um quarto secreto aí muito misterioso. E aí, enquanto toda essa confusão rola, o Joe e a Love estão cada vez mais próximos, então eles estão só no Love. Hã? Né? Só no Love. Ai, que bosta. Depois de muitos planos, depois de muito vai, não vai, aí o plano dá errado, aí o plano dá certo, em um certo momento o Joe consegue invadir ali a casa do Henderson no momento que a Ellie também tinha ido ali, que ele ia fazer a mesma coisa com ela que fez com as outras garotas, e aí o Joe ele consegue drogar o Henderson e prende ele na própria casa, inclusive no quarto secreto ali que ele tinha. Ele fica tentando então fazer o Henderson confessar em vídeo sobre todos os crimes. Claro que não vai dar certo, né? O Henderson ele fica tentando se justificar, fica falando sobre a sua infância difícil, sobre o seu passado, e aí ele começa a fazer umas comparações com o próprio Joe, dizendo que eles são extremamente parecidos, e obviamente que o Joe ele surta com isso, afinal ele não gosta de pensar que ele é de fato um maníaco, maluco, psicopata, enfim. E aí, em certo momento, o Henderson, ele tenta escapar e aí rola meio que uma lutinha ali, né? O Joe acaba pegando ele, taca ele na parede e o Henderson morre nesse momento. Claro que o Joe faz uma certa meleca ali nessa altura do campeonato, enquanto a Ellie tá dormindo no sofá, bem drogada. Só que no final das contas o Joe consegue meio que limpar ali a sua bagunça, dando a entender que o Henderson ele se matou neste momento. Depois de todo esse rolê e todo o discurso que o Henderson fez comparando os dois, ele tenta provar para ele mesmo e para as pessoas, mesmo que indiretamente, que ele é uma boa pessoa, que ainda existe um pouco de Dan Humphrey dentro dele. E então, sabe o que o Joe faz? Ele solta o Will. I knew it. I knew you did the right thing. Sim, do nada, assim, eu fiquei surpresa com isso, né? Ele vai lá e solta o cara, e aí o Will começa a conversar com ele, dizendo que ele não é uma pessoa ruim, que ele é apenas uma pessoa que tá tentando fazer o certo, e os dois acabam criando uma amizade bem estranha. Até que, meus amigos, uma grande reviravolta acontece nessa série. Em uma pequena viagem que a Love faz com o Ford e o seu irmão, ele acaba conhecendo a Amy, uma garotinha, né? Ai, que sabe quem? A Candace. Sim! This is my sister, Love. Hi, I'm Amy. Claro que a gente vê aí uma grande reviravolta na história e fica se questionando o que vai acontecer. Então chega o momento que o Joe vai em uma festa para poder conhecer a família da Love. E lá ele acaba se deparando com a Candace, que agora está namorando o irmão da Love. Mas na verdade era tudo um plano dela, obviamente. O Joe, ele mais uma vez dá o erro do Windows ali na cara dele. Ele não faz a menor ideia do que fazer neste momento. E a todo momento ele fica falando que ela que é maluca, que ele é o coitadinho e a Candace é a psicopata. Com isso, no decorrer aí da segunda temporada, nós temos vários flashbacks mostrando o que realmente aconteceu ali com a Candace e como que ela saiu viva de toda essa situação. O Joe de fato achou que tinha matado ela ali na floresta, né? E acabou enterrando a garota viva. Depois de tudo isso, ela ainda tentou ir na polícia denunciar ele, mas ela não tinha provas o suficiente para poder, né, incriminar o Joe. I woke up like
Period. E aí, com isso, ela acabou fingindo que de fato estava morta. A própria policial que estava ali, né, anotando tudo que ela estava falando, acaba aconselhando ela, meio que dando a entender que a polícia não ia fazer nada a respeito e diz assim, cara, se o seu ex-namorado que tentou te matar acha que você tá morta, isso é uma coisa boa, então finja que realmente você tá morta, e foi exatamente isso que ela fez. Claro que nessa festa, então, fica um grande climão com a Candace e com o Joe, mas ninguém sabia de absolutamente nada. E aí tem um certo momento que eles conseguem ficar juntos ali por pouquíssimo tempo e começam a conversar, né? Ela acaba falando como conseguiu encontrar ele nesse momento e qual que é a missão dela. Ela fala que tá lá para poder proteger todo mundo do Joe, principalmente a Love. Sim, a Candace, ela queria proteger a Love, coitada. Então agora, obviamente, que o Joe está disposto a acabar com esse seu problema com a Candace e começa a perseguir ela em todo lugar, tentando entender onde ela tá e tentando se livrar dela, mas essa mulher, ela tava ligeira. Nisso, ele acaba descobrindo que a Love, ela contratou um detetive para poder seguir a Amy, que na verdade é a Candace, e o Joe, ele borra de medo. That is a cop. Probably unrelated, but I can't be too careful. Porque ele acha que o cara tá seguindo ele, porque enquanto ele seguia a Candace, o cara que também tava seguindo sempre tava aparecendo, então ele achava que na verdade era pra ele, que a Love descobriu a verdade e mandou seguir ele. Chega um certo momento que ele até coloca a Love na parede e ela acaba contando sim a verdade e conta que colocou um detetive pra poder seguir essa namorada do irmão que ela não gosta e não confia de jeito nenhum. A Candace, ela vai até a casa do Joe, mas dá de cara com a Delilah. Então a Candace consegue manipular ali a situação, dizendo que eles namoravam e ela tava procurando um brinco. Will and I used to date. He has a pair of earrings I've been trying to get back. Então, escondida, enquanto ela procura o brinco inexistente, a Candace deixa a janela aberta pra facilitar pra ela voltar nesse apartamento depois, né? Porém, nesse momento, o investigador contratado pela Love, ele tava seguindo a Candace. Então, ele viu tudo que tava acontecendo, ele viu ela indo na casa do Joe e conta tudo pra Love. I've decided I want to call off the investigation. You can charge me for the whole day. Well, I think you're gonna want to see what I found. Que obviamente vai ficar muito desconfiado depois desse momento, pois a máscara do Joe estava prestes a cair, porém parcialmente, não caiu todinha não. A Candace, então, ela volta pro apartamento agora pela janela, porém quando ela consegue entrar, ela dá de cara com a Love. Hi. I just save your lives for the cops. Que já sabia tudo a respeito dela nesse momento, que o nome dela não é Amy, que é Candace, então as duas começam a discutir, então ela vê que é o momento perfeito para contar toda a verdade pra Love, e realmente é o que ela faz, mas claramente a Love não acredita nela, mas ela fala, mano, o cara é um maluco, ele me enterrou viva, o nome dele não é Will coisa nenhuma, o nome dele é Joe e ele tá te enganando, ele matou ex-namorado e vai matar você também. Enquanto isso, inclusive, o Joe está tentando invadir o apartamento da Love, né, o lugar que ela tá ficando, mas ele acaba sendo preso, literalmente, pela sua colega de quarto, e é um momento também sensacional, vendo ele amarrado ali, sem conseguir se mexer. Sensacional. Eu adoro quando o Joe, ele se dá mal, e aí ele fica perdidaço, sem saber o que fazer, sabe? Quando ele chega em casa, então, depois de todo esse episódio, ele acaba dando de cara com a Love. Que já sabe toda a verdade, ou pelo menos um pouquinho dela. Então ele realmente fala que o nome dele é Joe, e inventa toda uma situação sobre o fato dele ter mentido sobre o seu verdadeiro nome, né? Ele mente sobre todo o resto, sobre a Beck, sobre tudo. Fala que só ficou com a Beck uma vez. E acaba colocando a Candace como a grande vilã, que é obsessiva e tá perseguindo ele, e que ele, coitadinho, teve que mudar de nome pra
poder fugir da ex-namorada psicopata. Eles têm uma discussão então daquelas, mas o Joe ele diz que nunca amou ninguém como ele ama a Love, e ela fala que também, porém mesmo assim ela acaba terminando o relacionamento, dizendo que exatamente por isso que é tão difícil terminar com ele. Então ela vai embora deixando ele lá todo cagado. Certo momento, então, a gente tem um momento que talvez seja inesperado, mas eu já imaginava que em algum momento ia rolar isso daí, viu? O Joe, ele começa a ver que a Delilah, ela tá ficando de fato, assim, maluca, querendo justiça por todos os estupradores famosos, né, que saem impunes sempre. Então, ela tá pensando ali nas mulheres, nas meninas que passam o mesmo que ela passou. Porém, acaba rolando um clima entre ela e o Joe nesse momento, e os dois acabam transando. I just feel good again. Me too. A Delilah, sim, é uma personagem que não merecia passar tudo que ela passou, ok? E nesse momento eu só ficava, minha filha, pelo amor de Deus, corre, foge daí, sai de perto desse homem agora mesmo. Mal sabia eu que a Love também, né? Também não era confiável, enfim. Mas a Love, teoricamente, ela seguiu em frente, pelo menos, né? Ela tenta demonstrar isso, então ela começa a namorar o Milo, que é o melhor amigo do seu ex-marido. Tudo problemático esse povo, né? O Joe, nessa altura do campeonato, ele tá todo confuso, a gente não consegue entender direitinho, né, o que o personagem tá passando, apesar dele mesmo falar na narração. Mas enfim, ele começa a seguir esse namorado da Love, ele começa a se aproximar mais do irmão da Love e também começa a se aproximar mais da Delilah. Ele começa a ficar com ela, inclusive os dois acabam sendo até mesmo presos por serem pegos transando ali no beco, na esquina, sei lá. Porém, como ele já se aproximou bastante do Ford nesse momento, ele acaba tirando os dois ali da prisão, porque o Joe também estava prestes a surtar nesse momento. I have a guy for these things. Just sit tight. Oh, and hey, I'm so proud of you. No outro dia, o Milo, ele acaba arrumando toda uma confusão ali com o irmão da Love, com o Joe também. Então, os dois acabam terminando esse relacionamento, que obviamente não ia dar certo. Mas uma treta maior estava por vir. Pelo menos é o que eu imaginava na época, mas depois não rolou quase nada em relação a isso. Afinal de contas, o policial, que é amigo da Delilah, ele acabou reconhecendo o Joe do dia que o Henderson morreu, e ele deu um fone de ouvido super caro pra ele ali de madrugada, um fone que ele, obviamente, pobretão, não ia conseguir pagar. Então ele já começa a desconfiar bastante aí do Joe, achando que ele possivelmente matou o Henderson. A Delilah então vai ligando todos os pontinhos do que aconteceu, invade a casa do Joe atrás de pistas, encontra o galpão dele, onde ele prendia o Will. What in the actual fuck? Então a doida sozinha fica lá, tira fotos, liga pro policial que não atende. Então quando ela pensa ali em sair do galpão e tal, ela dá de cara com o Joe. Afinal de contas, depois de todo o episódio que a Candice foi lá e invadiu a casa dele, ele colocou câmeras na casa toda, então ele viu a Delilah encontrando a chave, viu tudo que rolou. Então, obviamente, é que ele fica desesperado e ela fica desesperada, fica tentando negociar, fica tentando conversar com ele, falando pra ele pensar na Ellie, que ela não quer morrer ali. É muito triste porque a Delilah, ela ficava constantemente falando que não queria morrer ali dentro daquele aquário e tudo mais. O Joe fala que ela não vai morrer ali, e realmente ele pensava ali na Ellie. Então ele acaba criando todo um plano ali, afinal de contas aconteceu tudo isso, ele não quer matar a Delilah, ele não quer deixar a Ellie sozinha, e também ele terminou seu relacionamento com a Love, então vamos dizer que nada mais prendia ele ali em Los Angeles. Então ele acaba colocando uma algema na Delilah com 16 horas, falando que é o tempo
tempo ali pra ele poder fugir e depois disso a algema vai acabar se abrindo sozinha e ela vai conseguir escapar enquanto ele já vai ter fugido. Só que, obviamente, que esse plano não vai dar certo. Ele deixa uma carta de despedida pra Love e se depara com o irmão dela que precisa de ajuda ali com o roteiro, então ele resolve ajudar como presente de despedida pra Love. Eles acabam sendo meio que sequestrados, só que mais pra frente, né, depois que rola toda a confusão, o Joe descobre que tudo era um plano do próprio Ford pra poder escrever o roteiro, e aí ele meio que pagou esses caras, então os dois só vão poder sair dali, daquele apartamento e ter as coisas de volta, celular e o passaporte do Joe quando ele terminar o tal roteiro, e obviamente que o Joe fica puto da vida com o irmão da Love, que ele odeia desde o começo, né? This is fucking insane. Even for you. Okay, it's unconventional. E pra piorar ainda mais a situação, a Ellie, que nessa altura tá trabalhando com o irmão da Love, ela acaba chegando também pra fazer esse roteiro, só que ela é super crítica, então fica falando que ele tem que refazer o roteiro e tal. E aí tem um momento que eles acabam saindo do apartamento, mas o Joe ainda não consegue fugir, afinal o passaporte dele tá com os caras do Ford, então ele fica mais puto ainda quando o cara droga ele. You drugged me. Yeah, and I didn't know how much you Meu tricked. Deus, o irmão da Love acaba drogando o Joe. Então vocês imaginam o ódio que ele não tava no seu coração. Afinal de contas, enquanto tudo isso rolava, a algema ali da Delilah tava rolando as horas, né? Então, em algum momento ela ia acabar se soltando, pelo menos é o que ele imaginava. Mas ele acaba encontrando a Love em um certo momento, que disse que a carta a destruiu muito e pergunta se ele realmente vai embora e pede pra eles almoçarem juntos no outro dia. For lunch. Okay? Mas o Joe, ele tava drogado demais, então ele não sabia muito bem o que era real, o que não era. E aí vocês imaginam, o bicho já é louco pra cacete. E imagina drogado. Porém, depois de muito vai e não vai, ele acaba conseguindo convencer o Ford de deixar ele sair dali, né? E aí ele consegue sair do apartamento, porém ele tá drogado demais e acaba esquecendo as coisas. Então ele acaba voltando pro apartamento depois, mas sem se lembrar de nada. Então ele não sabe absolutamente nada que ele fez nas horas que ele ficou fora do apartamento, então ele fica tentando entender o que aconteceu, e aí tudo muda com uma ligação que a Love liga pra ele, então começa a se declarar, começa a falar que ele não precisa ir embora, que ele não precisa fugir e tudo mais, então ele já começa a ficar todo confuso, e aí ele lembra da Delilah, e aí ele fala que a Love pode fugir com ele, e o irmão dela também, junto com eles, e toda essa situação. What if we leave together? Start over. Mas, enquanto tudo isso acontece, né, ele acredita que a Delilah, ela vai escapar em algum momento, então ele precisa voltar lá pra poder conversar com ela e negociar tudo isso. Porém, no outro dia, ele chega então pra libertar ela finalmente e conversar com a Delilah, só que quando ele chega lá, ela está morta! Meu Deus, ela não merecia isso, ela não merecia. Mas, como eu disse pra vocês, o Joe, ele não lembra de absolutamente nada. Então ele não sabe se foi ele que matou ela, se não foi, quem foi, o que rolou, o que aconteceu nesse tempo todo. Então ele está agora disposto a entender e descobrir quem realmente matou ela. Ele não tem certeza que não foi ele, mas ao mesmo tempo ele tem esse sentimento que ele não faria isso, né? Que não foi ele e tal, então ele quer descobrir quem é o verdadeiro assassino. Enquanto tudo isso acontece, a Candice, ela liga todos os pontinhos e consegue encontrar aí esse galpão do Joe, então ela vai lá, se depara com o corpo da Delilah e consegue prender o Joe dentro da gaiola junto com o corpo dela. The police are never gonna believe you. You're locked in a cage with a dead body, Joe.
I think they might. Só que aí vem a grande burrice dela. Ela acaba mandando mensagem pra Love com o endereço pra ela poder ir até lá antes de ligar pra polícia, porque primeiro ela quer mostrar pra Love quem o Joe realmente é e só depois chamar a polícia. Poxa, Candice, eu achei que você era mais inteligente, hein? Pelo amor de Deus. Chegando lá, obviamente, a Love ela fica maluca e começa a gritar, pedindo pra Candice tirar ele de lá de dentro. Let him out of there. No. Mas ele mesmo confessa tudo e fala que ela tem razão, pede desculpas pra Candice por ter enterrado ela viva, fala sobre a Beck, fala sobre todas as suas vítimas, né? Mas a Love fica ali, né, meio que confusa, entre aspas, pelo menos é o que eu imaginava. Nesse momento, o Joe acaba até mesmo se declarando pra Love, dizendo que encontrou o amor com ela. I never knew love until I met you. Afinal de contas, ela é a Love. Meu Deus, que piada horrível que eu falo. Desculpa, gente. Enfim, ela acaba saindo correndo dali, começa a vomitar, completamente desesperada. E aí, nesse momento, a Candice acaba indo atrás dela. E aí, enquanto isso, na gaiola ali, a gente acaba descobrindo que depois de tudo que aconteceu com a Beck, ele deixou uma chave reserva escondida nesse aquário. Porém, ele acaba jogando essa chave pro lado de fora, pois agora ele está disposto a colher os frutos de todas as merdas, as bostas e os crimes que ele cometeu. Accept the punishment for my crime. Porém, uma grande reviravolta está prestes a acontecer, porque no momento que a Candice vai ali conversar com a Love, achando que ela tá mal, ai, vai ficar tudo bem, a Love se vira e mata a Candice neste momento. A Love volta pra gaiola e diz ao Joe que deu um jeito na Candice e agora eles podem ficar juntos. Então a Love acaba confessando tudo, inclusive que matou a babá do Ford quando eles eram mais novinhos. Tem toda uma situação, então a gente já sabe que a Love ela é maluca desde adolescente e a família acabou acobertando tudo isso daí. E aí ela acaba confessando não somente isso, ela começa a falar sobre tudo que rolou, falar sobre o investigador que ela pediu também pra ele ver mais sobre o Joe, e ela acabou descobrindo tudo, ligando todos os pontinhos. Ela já sabia sobre o galpão há muito tempo, inclusive ia lá pra ler uns livros. louca, maluca. E aí também ela acaba confessando que ela foi a pessoa que matou a Delilah. Please just hurry. You'll hurt me. You'll hurt both of us. Just hurry. Please just help me before you get to that. Neste momento, o Joe de fato estava meio que encarando ele mesmo como a própria Candice tinha dito. Claro que ela falou, não nesse sentido, né? Falou que ele ia descobrir quem ele realmente é e se encarar, mas não imaginava que a namorada dele é tão louca quanto ele. Enquanto tudo isso aí tá rolando, outra reviravolta está prestes a acontecer. Afinal de contas, o irmão da Love, ele resolve seguir os conselhos da Candice para saber a verdade. Então ele vai até a cadeia para poder conversar com o Dr. Nick, que teoricamente é o assassino da Beck. Só que não, ele foi acusado, mas a gente sabe que não foi ele. Então ele começa a conversar, liga todos os pontinhos e descobre que sim, o Joe é um psicopata e a Candice estava falando a verdade esse tempo todo. E claro que ele fica morrendo de medo do Joe matar a sua irmã. Coitado, né? O Joe, então, na gaiola, ele lembra tudo que rolou com a Beck ali no final da primeira temporada, então ele resolve manipular também a situação, fingindo que ele tá do lado da Love, que ama ela, que os dois foram feitos um para o outro, só que na verdade ele tava escondendo ali uma algema atrás dele para poder matá-la. Só que no momento que ele vai atacar a Love, depois que ela abre o aquário, ela grita que está grávida. Joe?
Sim, coitado dessa criança, coitada. Então ele engole toda essa situação e resolve ficar com a Love, já que ela tá carregando o seu filho, dizendo que apenas isso importa agora. Mas obviamente que o Joe, eu nunca imaginei que ele ia ficar com medo de alguém. Ele de fato demonstra estar meio assustado com a Love. E então no outro dia eles acabam indo para o casamento das amigas da Love como se nada tivesse acontecido, enquanto o Joe fica ali se questionando se aquilo realmente é amor verdadeiro, se isso que é amor, você sabendo todos esses podres da pessoa e mesmo assim continuar com ela. Só que obviamente que agora que ele já sabe toda a verdade, o irmão da Love ele surta e vai no casamento, muito louco, só que a galera não deixa ali ele entrar, achando que ele tá drogado, e então ele acaba mandando mensagem pra Love e pro Joe também, tentando avisar a irmã, explicar tudo que tava rolando. A Love fica tentando acalmar ele neste momento, mas obviamente que isso não dá tão certo assim. Enquanto a Love tá lá dentro tentando acalmar o irmão, o Joe acaba encontrando a Ellie do lado de fora, então ele acaba ajudando ela a poder escapar, porque nessa altura a Love ela fez todo um plano para parecer que a Ellie foi a pessoa que matou o Henderson. Olha que maluco. E aí o Joe acaba dizendo para ela que sim, a irmã dela morreu e que ela precisa fugir. E então nesse momento o Joe acaba roubando ali, pegando uma grana e manda ela escapar. E coitadinha da Ellie neste momento, né? No final do episódio a gente até vê, né, ela falando que recebeu o dinheiro para ele mandar mais em 3 meses ali em uma cartinha, mas enfim. Some people don't. Voltando aí para a história da Love e do seu irmão, o Joe, ele acaba entrando ali, né, e eles começam a discutir, e aí a Love mais uma vez usa a gravidez a seu favor, dizendo que tá grávida, para ele não matar o Joe, para ele não fazer nada, e aí o irmão dela começa a surtar e fala um monte de verdade na cara dela, dizendo que ele sabe muito bem sim do que ela é capaz de fazer, que ele não é idiota coisa nenhuma, e diz que ela vai ser uma mãe horrível. Ele fala várias coisas, faz o Joe ajoelhar ali e estava prestes a dar um tiro na cabeça do Joe nesse momento, até que o policial, que era o amigo ali da Delilah, ele acaba chegando e atira e mata o irmão da Love nesse momento. And some punishment will never end. Are you two okay? Então ela fica completamente desesperada e o Joe logo já começa a refletir que agora ela só tem ele, né? Então no finalzinho da temporada, depois de todas essas tretas que aconteceram, nós vimos o Joe e a Love, ela já com barrigão ali, na casa nova deles, em uma casa que parece ser bem família, não é mesmo? Ótimo pra criar uma criança, 2 malucos criando um bebê, coitado desse bebê, gente, pelo amor de Deus. E aí a gente finaliza a temporada com o Joe encarando a sua vizinha, com o seu... There you were with your books and your sunshine. Ai, chega a me arrepia quando esse homem fala isso e eu já fico, meu Deus, coitada da vizinha. Será que a vizinha também é louca? Agora eu vou desconfiar de todo mundo nessa série. E aí nós temos o final da 2ª temporada. Eu espero que vocês tenham conseguido lembrar aí dos principais acontecimentos. Não sei vocês, mas depois desse resumão, eu já estou preparadíssima para a nova temporada de You, que promete, meus amigos, promete muito. E eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí pro YouTube mandar esse vídeo para outras pessoas que também estão tentando lembrar de tudo que aconteceu na 2ª temporada de You. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!